Olá! No programa de hoje, vamos falar sobre o aumento do número de pessoas com vírus HIV na região. A Dica do Claquete é um filme nacional de ficção. E em homenagem à independência da Bahia, preparamos um especial sobre a data do dia 2 de julho. Tudo isso e muito mais agora na sua TV UESC. Aumenta o número de casos de pessoas infectadas com o vírus HIV na região. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, Itabuna é a segunda cidade em número de casos de pessoas com vírus. Confira um pouco mais na matéria a seguir. Em Itabuna e mais 22 municípios do sul da Bahia, aumentaram o número de casos de pessoas infectadas com o vírus da AIDS. Segundo dados do Centro de Referência em DST, AIDS e Hepatites Virais Dr. Júlio Brito, foram registrados 99 casos em 2012, 111 em 2013, 150 em 2014 e 103 de janeiro a junho de 2015. O que é que justifica isso? Principalmente o aumento de teste. Em relação ao HIV, quanto mais você faz teste, mais você faz diagnóstico de novos casos. Porque o Ministério da Saúde ele preconiza que, para cada caso diagnosticado, devem existir 5 que não sabem que são a sua sorologia. E esse aumento de teste, nós tivemos de 2013 para cá, 200% de aumento em teste realizado. Em anos anteriores, os casos de mulheres infectadas eram de uma mulher para cada 25 homens. Hoje, para cada homem diagnosticado, existe um caso de mulher também com o vírus, correspondendo a uma relação de 1 para 1. Além do aumento dos casos entre a população feminina, outro grupo que preocupa os profissionais são os jovens. Nós tivemos aumento de casos em relação a 2012 até 2015, principalmente na população jovem. Então, nós observamos que houve aumento de 20% entre a população jovem, de 19 a 24 anos. Do número total de diagnósticos, 432 casos são de pessoas que possuem o vírus HIV, mas não desenvolveram AIDS, e 687 são de indivíduos que já manifestaram a doença. Esse vírus vai destruindo, com o tempo, uma das células de defesa do organismo. Isso ocorre em torno de 6 a 8 anos. O indivíduo começa a perder a capacidade de se defender contra infecções. Tá? Então, aí ele passa a ser um imunoincompetente. Aí ele passa a ter a doença chamada AIDS. O Centro de Referência atende a cidade de Itabuna e mais 22 municípios da região, dando orientação sobre prevenção e prestando vários tipos de atendimento aos portadores do vírus. Então, o funcionamento do centro ele vai desde o trabalho de prevenção, onde nós fazemos campanhas, nós orientamos a população, fazemos palestras a respeito do sexo seguro, do uso do preservativo, distribuímos material educativo, distribuímos preservativo, gel lubrificante, incentivando dessa forma a prevenção entre a população. E temos toda uma equipe integrada de enfermeiros e de técnicos e do setor administrativo, voltado justamente para essa atenção integral a esses pacientes. Para receber a assistência do centro, é necessário fazer testes que detectam a doença. O teste ele pode ser feito por encaminhamento, ou alguma outra unidade pode encaminhar a pessoa por algum motivo, ou a própria pessoa pode chegar aqui sem nenhuma burocracia, apenas com identidade, e dizer que quer fazer o teste, aí ela faz a ficha, é encaminhada para a triagem pelo enfermeiro, e o próprio enfermeiro solicita o teste, a pessoa faz, com meia hora, 40 minutos depois, ela recebe esse resultado. Após alguns testes confirmando a presença do vírus, as pessoas infectadas são encaminhadas para o infectologista e iniciam o tratamento gratuitamente no próprio centro. O tratamento ele deve ser, no mínimo, com 3 drogas antirretrovirais. O mais novo lançamento do Ministério da Saúde é que agora nós temos 3 drogas em uma formulação só. Então, facilitou bastante a terapia do paciente, porque nós temos as 3 em uma e o paciente só precisa fazer o uso de um comprimido ao dia. Em termos de prevenção, os médicos ainda recomendam o uso da camisinha. Embora aí o governo compre milhões de camisinhas e distribua milhões de camisinhas todo ano, não está diminuindo, ou está diminuindo muito pouco os casos de transmissão do HIV. Seria muito boa, mas ninguém usa.
A dica do Claquete de hoje é o filme Animal. A produção foi feita a partir de uma série com o mesmo nome, exibida no canal GNT. Oi gente, meu nome é Milena e a dica de filme para vocês é Animal, um filme brasileiro dirigido por Paulo Nascimento. A trama conta com Edson Celulari, protagonista principal, que irá viver um biólogo muito conceituado, mas que carrega como herança genética uma doença chamada teriantropia. A doença o faz ter alucinações e habilidades apuradas como de um animal, colocando-o em risco sempre e não tendo controle direto sobre a sua própria mente. Por isso, ele volta à sua cidade natal, Monte Alegre do Sul, em busca da cura e atrás das pesquisas que o seu pai realizou em vida. O elenco ainda conta com Cristiano Oliveira e vale a pena conferir de perto toda essa emoção e toda a trajetória do Dr. Gil. Assista e liberte o animal dentro de você. No dia 2 de julho, comemora-se a independência da Bahia. Preparamos uma homenagem para comemorar a data. A independência da Bahia foi resultado de um movimento popular que teve início em 1821 e partiu do desejo do povo por emancipação da província, que era controlada por Portugal. Uma das principais influências foi o clima em prol da independência do Brasil, gerado por Dom Pedro I na mesma época. O movimento teve seu desfecho no dia 2 de julho de 1823. Os movimentos contaram com a grande participação de índios, negros e sertanejos que contribuíram para o êxito do levante. Os símbolos que passaram a representar a conquista e a participação do povo nas lutas foram o caboclo e a cabocla. Essas figuras representavam traços da identidade da população. A cabocla é a representação da Índia Tupinambá, Catarina Paraguaçu, a esposa do náufrago português Diogo Álvares, o Caramuru. Maria Quitéria de Jesus foi a primeira mulher a se alistar como militar na unidade das Forças Armadas Brasileiras, contra a vontade de seus pais. Sua intenção era contribuir com a luta pela independência da Bahia. Em segredo, cortou os cabelos e se transvestiu de homem, adotou o nome de soldado Medeiros e se alistou no regimento da artilharia do Exército. Seu pai descobriu sua ação 2 semanas mais tarde. Mesmo contra a vontade dos pais, foi incorporada na tropa do Batalhão dos Voluntários do Príncipe, mais conhecida como Batalhão dos Periquitos. Ao seu uniforme foi acrescentado um saiote à escocesa. Participou com bravura do combate da Pituba e, no dia 2 de julho de 1823, foi saudada pela população como uma heroína da independência. Outra mulher importante na história da independência da Bahia foi a religiosa Joana Angélica, mestra e diretora no convento da Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Em 18 de fevereiro de 1822, defendeu as freiras, noviças e monjas de um ataque de soldados e marinheiros portugueses, alguns embriagados, que circulavam pela cidade causando tumultos, a pretexto de perseguir grupos rebeldes. Joana Angélica, ao ouvir os gritos dos militares, ordenou às suas noviças e monjas que fugissem do local, enquanto ela mesma enfrentaria os invasores às portas do convento, sendo morta com golpes de baioneta. Por esse ato de resistência, ficou conhecida como a primeira mártir da independência da Bahia e é homenageada até hoje durante as comemorações. Parabéns para nosso estado nessa data tão importante! E o Universo de hoje fica por aqui. Se você gostou desse programa, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook. Até a próxima!